Oi, olá gente bonita, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, sou Jane. Se for a primeira vez que você está vindo nesse canal, por favor, se inscreve, comenta, compartilha. Se não quiser se inscrever também tá tudo bem, tudo ótimo, tudo maravilhoso. Mas se inscreve, deixa aquele like, comenta. Obrigada. Você já mora nessa casa há quanto tempo? Faz quanto tempo que a gente vive nessa casa, se entende bem, se respeita, se gosta, se admira. Obrigada, gente. Um abraço no coração de vocês. Existem dois tipos de limites. Que a pessoa, que na realidade é um tipo só, mas existem aquelas pessoas que sabem o que é limite e respeita, e existe o outro tipo de limite que você tem que realmente impor. São limites, são coisas pessoais, tá? Não é o limite da outra pessoa, você não tem controle sobre isso, é o seu limite. O primeiro tipo de limite é aquele que as pessoas aceitam e respeitam. Por exemplo, eu, Jane, uma das coisas que me energiza, que me deixa bem, que me deixa de bom humor, que me deixa feliz, é dormir bem. Dormir bem para mim é uma coisa importante. O meu humor, a minha relação com as pessoas, meu estado emocional, eu preciso dormir bem. Então, as pessoas da minha família sabem disso. Então, ninguém me incomoda quando eu estou dormindo. Todo mundo respeita. E graças a Deus eu não convivi com muitas pessoas desrespeitosas, não. Mas aquelas, não quer dizer que eu não tenha encontrado. Eu encontrei com algumas pessoas desrespeitosas, mas aí... Eu vivi 11 anos com uma vizinha, todo mundo sabe, né? Foram 11 anos de desrespeito. Não tinha como. Não tinha polícia, não tinha assistente social. Todos os recursos que foram acionados, né? De lei, de tudo, não tinha como. Primeiro, ela era uma pessoa que tinha problemas mentais, mas ela era viciada em bebida, ela era uma pessoa cheia de trauma, cheia de um monte de coisa, e também ela era uma pessoa, deixa eu ver como, meu Deus do céu. Ela era disabled, ou seja, ela não era cadeirante, mas ela, no final ela já estava, né? De 2 anos para cá ela começou a usar cadeira de roda, mas antes ela usava uma muleta. Então ela sempre foi uma pessoa que teve dificuldade de locomoção. Essa dificuldade dela foi por os abusos que ela sofreu, né? Muito espancamento, quando eu cheguei lá, era assim. Então, depois ele parou de espancar ela, de bater nela, mas aí os estragos já estavam feitos. Mas não é disso que eu vou falar. Então, todas as pessoas que me conhecem, os meus amigos, vocês, que eu sempre digo aqui, né? Então, vocês já sabem, se um dia eu tiver que me hospedar na casa de vocês, ou vocês na minha, por favor, não me acorde. Deixa eu acordar naturalmente, que aí você vai ter uma amiga, uma pessoa maravilhosa para conviver durante o dia. Agora, se eu acordo, porque alguém me acordou, a não ser numa emergência, às vezes tem alguém doente, tá passando mal, tem que chamar mesmo, né, gente? E aí eu acordo feliz da vida porque eu vou fazer alguma coisa para ajudar alguém. Você acordar com pessoas batendo coisa dentro de casa, derrubando coisa, gritando, batendo porta de armário, pelo amor de Deus, eu realmente não consigo sobreviver sobre esse caos. Então, assim, pessoas que xingam, palavras de baixo escalão. Eu fui criada em uma casa que não havia xingamento, nunca houve xingamento. Existem pessoas que se esforçam para entender o limite do outro e respeitar, porque limite não é só você dizer não. É você perceber como aquela pessoa que vive a seu lado, ou que vive na sua casa, ou seus filhos, funcionam. E aí você vai respeitando. Por exemplo, o pai e a mãe estão descansando. Um filho abre a porta abruptamente. Ele não está respeitando os limites dos pais. Então ele teria que bater. Posso entrar? Se seus pais estão dentro do quarto, em um momento de descanso, de relax, ou namorando, ou seja, fazendo o que for, nem cabe a você bater na porta, a não ser que seja uma emergência, uma coisa realmente que você não possa esperar. Isso é saber respeitar o limite do outro. Então, assim, você chega em casa apavorado e você tem um costume. Eu tive costume de almoçar todo mundo junto, jantar todo mundo junto na mesa. Então, quando meus irmãos tinham alguma coisa para
resolver no horário das refeições, era muito raro, mas aí eles perguntavam, eles falavam: mãe, eu posso almoçar antes? Porque eu tenho isso e isso, e se eu for esperar a hora do almoço não vai dar tempo. Aí minha mãe liberava. Outra hora era sair da mesa antes da hora, né? Antes de todo mundo terminar de almoçar. É dizer assim: eu posso sair antes porque eu tenho um compromisso agora. E tá, tudo bem, vai, sai, entende? Porque nós tínhamos o hábito, nós tínhamos hábitos familiares de orar antes da refeição e depois da refeição. Então, nós somos criados assim, sabendo o que era limite, sabendo o que era respeito. Crescemos assim. Hoje as coisas são bem diferentes, mas ainda existem limites, existem coisas que não são toleráveis. Você está descansando, a pessoa quer falar com você, não abre a porta abruptamente, a pessoa tem que bater na porta. Né? E não é pá, querendo derrubar a porta, né? É gentilmente, é com educação. Pede desculpa, inclusive, né? Mãe, desculpa, mas eu preciso falar com você agora. Então, isso é saber respeitar o limite dos outros. E tem vários outros limites. Pegar uma coisa da pessoa sem pedir, levar um livro, não devolver. São todas essas coisas, né? A pessoa pegar seu telefone. Então, são vários limites que nós temos durante a nossa vida e que precisam ser respeitados. Os limites, eu também me esforço muito para respeitar o limite das outras pessoas, que às vezes são limites bastante restritos e que a gente tem que respeitar. Então, às vezes a gente não fala sobre o limite de outras pessoas, mas a gente entende, né? Às vezes a pessoa não fala, mas a gente entende. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu procuro observar onde eu estou e para não quebrar o limite das pessoas. Eu não gosto que os meus sejam quebrados. É importante ter consciência da importância dos limites pessoais, dos seus limites. E é importante você também saber respeitar o limite das outras pessoas. É importante você se dar a permissão de se tornar a sua primeira prioridade. Se você se der a importância de ser a sua primeira prioridade, você vai aprender a ter limites. E tem um detalhe muito importante nessa história de limites. Se você quebra os seus limites, outras pessoas não irão respeitá-los. Algumas pessoas cresceram com pais intrusivos, que não respeitavam o horário de dormir do filho, que não respeitavam o horário de comer, que não respeitava as amizades dos filhos, que não respeitava isso, que não respeitava aquilo. São os pais intrusivos. Se os pais percebem que uma amizade não está boa, eles chamam o filho e explica: essa amizade não tá legal, eu descobri isso, isso e isso. Eu gostaria de que você se afastasse dessa pessoa aos poucos. E explica para o filho: você pode dizer que está muito ocupado, que não tem tempo, você vai se afastando, até se afastar. Porque quando você se afasta, também você rompe com uma pessoa que não te fez nada, mas está fazendo alguma coisa lá fora, mas não tem nada a ver com você, mas você precisa se afastar para não ser atingido. Você não pode se afastar de vez, você tem que ir afastando aos poucos, para não machucar a pessoa, para não magoar a pessoa, entendeu? E não criar uma certa rixa, uma certa inveja ou uma certa raiva naquela outra pessoa. Tem que ter cuidado, tá bom? E você pode educar seu filho do seu jeito, mas respeitando os limites dele. E ele, consequentemente, vai saber respeitar os seus limites e os limites das outras pessoas, porque eles aprenderam com você. Os pais intrusivos, eles não respeitam seu espaço, eles não respeitam o seu tempo, eles nunca ensinaram aos filhos a noção de cuidado. Sim, porque limite também é cuidado. É uma extensão, os nossos limites é uma extensão da nossa pessoa, do nosso bem-estar. Então, se os seus pais, seus cuidadores, seus professores e outras pessoas que fizeram parte da sua infância, do seu crescimento, não te ensinaram o que é limite, com certeza absoluta você não os possui. E isso prejudica a vida de quem? A sua vida. Então, quando os pais e os criadores e os cuidadores não respeitam as necessidades dos filhos,
nem os limites deles, você não entende noção de limite. Você vai aprender quando adulto, mas é muito difícil porque já tem aqueles hábitos desorganizados, né? Você, por exemplo, você é uma pessoa desorganizada e você tem um irmão ou uma irmã que é organizado. Ao invés de você respeitar o limite dela ou dele, você diz que ele é uma pessoa chata. Eu sou considerada uma pessoa chata, porque eu gosto das minhas coisas e eu gosto de verdade. Quando eu falo a verdade, as pessoas não gostam, porque hoje as pessoas vivem mentindo. Então as pessoas não gostam. Se sente mal. Por quê? Porque vive de aparência. Eu não vivo de aparência. Eu quero viver minha vida normal. Eu sou uma pessoa normal. Quando eu digo as coisas que eu não gosto, às vezes as pessoas se sentem mal. Eu não tenho nada, nem ligo para isso. Se a pessoa me diz eu não gosto disso, eu respeito. Eu não gosto, não gosta. Pronto, acabou. Então se seus pais foram intrusivos, o ambiente que você viveu não havia respeito, você não vai saber o que é limite. Se é aquela pessoa que xinga, que bate porta, que bate panela, que quebra tudo dentro da cozinha, que faz e acontece na hora que as outras pessoas estão descansando, você não respeita o descanso da outra pessoa, você não respeita o horário que a pessoa está estudando, você não respeita nada. Consequentemente, quem faz isso não se respeita também. Então, essa coisa de limite, na maioria das pessoas, é muito confuso para as pessoas entenderem. Gente, limite é você saber respeitar a sua própria privacidade. Limite pessoal. Você saber respeitar a sua própria privacidade. Quando você sabe respeitar a sua privacidade, as outras pessoas também aprendem isso. Porque as pessoas que não aprenderam desde pequeno, eles não podem distinguir de um ponto de vista claro as suas próprias necessidades e as necessidades das outras pessoas. Não sabe distinguir o seu território, né? O seu território, porque esse território nosso, pessoal, ele é amplo. E existe o território psíquico pessoal e da outra pessoa. Principalmente quando se trata de pessoas especiais na nossa vida, nossos entes queridos. Quando algumas pessoas, frequentemente, transgridem seus limites, e isso não são casos isolados, isso é uma situação crônica. Talvez seja um condicionamento do passado. Nossa mente foi condicionada a passar o outro na nossa frente, a dar prioridade ao outro. Nós fomos condicionados a fazer isso. Então, quando você não se prioriza, você não sabe quais são os seus limites. Então, nós fomos condicionados assim, a dar prioridade a outras pessoas antes da gente. Às vezes é importante você dar prioridade a uma pessoa que está doente, uma pessoa que está em determinada situação. Mas no normal e no geral é você se priorizar. E a outra pessoa já está dizendo outro. Então é outro momento que você vai priorizar aquela pessoa. Por que que nós priorizamos os outros e não nos priorizamos? Com medo da rejeição, com medo da exclusão. Nós temos medo de sermos excluídos ou rejeitados porque nos priorizamos, porque temos limites e porque nos respeitamos. Nos foram ensinados que não somos a nossa prioridade. Aprendemos que parece que nós não somos legítimos, que não é legítimo nós atendermos às nossas necessidades. Nós somos condicionados simplesmente a focar na outra pessoa. Eu já fiz um vídeo sobre isso. Nós fomos condicionados a focar nas outras pessoas, na necessidade das outras pessoas e não nas nossas. Isso é sociocultural. Então, nós não focamos nas nossas emoções, nos nossos sentimentos. A gente quer saber se o outro gosta da gente, mas a gente não quer saber se nós gostamos de nós mesmos. Esse condicionamento, esse treinamento que nós tivemos durante a nossa infância e a nossa adolescência, quando nós estávamos na dependência de outra pessoa para nos educar, para nos ensinar, para nos orientar, e para nos direcionar na vida. E pior ainda, pessoas que vêm de famílias disfuncionais, onde o caos era uma dinâmica diária, ou pessoas que foram filhos de mães depressivas. Nesses lares, a dinâmica
Nesses lares não tem atenção. A atenção é exclusiva. Tudo é exclusivo para uma pessoa. Lares disfuncionais, mães depressivas, tudo é focado nessa pessoa. A prioridade é dessa pessoa. Ah, você não pode fazer isso para não incomodar sua mãe. Você não pode dizer isso para não incomodar sua mãe. Você não pode perguntar isso para não incomodar sua mãe. Lares disfuncionais também tem uma ou duas pessoas que todos os outros membros são focados naquela pessoa. E você esquece de você, você não tem prioridade. Então, a prioridade exclusiva e a atenção é para uma pessoa. Onde todos os outros precisam estar super vigilantes para não contrariar ou irritar a pessoa para não desencadear uma crise. Você começa a pisar em ovos para ganhar algumas migalhas de atenção e de reconhecimento. Então, nesses lares disfuncionais, as crianças crescem com interesse em serem perfeitas, irrepreensível e ao serviço dos outros, para poder ser recompensado. E essa recompensa só vem quando você consegue se compor como um garoto ou uma garota legal, boazinha, inteligente. Aprendemos que a percepção deles é mais importante do que a nossa percepção. A nossa visão não tem precedente sobre tudo. As questões dos limites, o problema é fundamentalmente um problema de identidade, da sua identidade que está ou que foi danificada, erodida, portanto, é necessário aprender, estabelecer limites, mas também reaprender a redefinir o significado de percepção. Principalmente, é importante estabelecer limites, mas também reaprender a redefinir o significado de percepção da realidade. Sabermos quem somos, o que queremos e o que é que não queremos, principalmente. O que não queremos tolerar e o que podemos tolerar. O que é inegociável na nossa vida e o que podemos entrar num acordo e negociar. Negociar não é ceder. Negociar é você entrar em acordo com aquilo que é bom para você e também é bom para outra pessoa. Você precisa reaprender e redefinir essas coisas. Portanto, pense em adotar táticas ou técnicas que permitam colocar e implementar distanciamento emocional daquelas pessoas intrusivas e abusivas. É fundamental fazer isso. É fundamental você fazer uma introspecção e conversão de quem você é. Caso contrário, você corre o risco de perpetuar o padrão disfuncional e atrair situações de abuso psicológico de uma maneira crônica que você não consegue lidar. Esta introspecção e essa conexão vai lhe permitir, pouco aos poucos, se libertar da necessidade de aprovação externa e substituição da embalagem antiga que você veio embalado. E como uma pessoa, um ser humano que não depende da opinião do outro, não temos controle sobre o que os outros fazem, dizem ou praticam. Nós também não podemos controlar os pensamentos das pessoas, mas tudo bem. Nós não estamos aqui para controlar ninguém, nós estamos aqui para viver nossa vida e controlar algumas coisas que podem nos prejudicar. Sobre nós, não sobre outras pessoas. Nada sobre outras pessoas você tem controle. Nada, absolutamente nada. Tudo bem também se a outra pessoa tem uma visão tendenciosa sobre nós. Quando falamos sobre pessoas e relacionamentos tóxicos, é importante saber que você tem na sua vida, caso essas pessoas
porque elas não sabem manter relacionamentos autênticos, nem nível de limites ou respeito, pense sobre o que dizer agora para você. Não esquecer relação de controle e não esqueça que relação de controle é baseada no poder. Controle é dominação. Nós estamos vivendo uma época que está muito longe de alguém saber o que é uma relação normal e saudável. Mas, se aquilo te machuca, te fere, te deixa desconfortável, não é saudável para você. Muitas pessoas dizem assim, contato zero. Contato zero nem sempre é possível. Não é uma escolha, não é um luxo que todo mundo possa desfrutar do contato zero. Contato zero é um luxo que poucas pessoas podem se beneficiar disso. Então, contato zero é um luxo para poucos. Você depende do seu pai, você depende da sua mãe. Você não trabalha ainda, você está estudando, preparando o seu futuro. Você vai arranjar um emprego para ganhar um salário mínimo e deixar os seus estudos que pode te dar um futuro mais brilhantes para poder você manter o contato zero, a não ser que a sua vida esteja em risco. Caso contrário, você usa estratégias para ficar mais tempo fora de casa, estudando, pesquisando em uma biblioteca. Nem tem mais, nem sei se tem mais, né? Aqui ainda tem, aqui na Europa ainda tem muitas bibliotecas. Aliás, é o lugar onde os estudantes vão, pessoas que querem pesquisar. Então, é uma coisa que sempre vai haver. Então, fazer contato zero é um luxo para poucos, porque envolve várias coisas. E você tem que ficar ou argumentar, então, o que fazer para se proteger quando você não pode fazer contato zero. Sair do raio de visão da pessoa. Primeiro, você precisa entender o que é que aquela pessoa tem. Aquela pessoa é narcisista, você diz que ela é narcisista, você sabe o que é narcisismo, então você precisa se educar a respeito disso. A pessoa é esquizofrênica, você precisa se educar sobre esquizofrenia. A pessoa é borderline, você precisa se educar sobre borderline. A pessoa é bipolar, você precisa se educar sobre bipolar. A pessoa é sociopata, essa daí você tem que manter contato zero. Você tem que procurar ajuda oficial, porque essa daí é caso de polícia. Psicopata você só descobre quando ele pratica uma coisa, um ato louco. Mas se for uma pessoa realmente difícil de você conviver, você vai tentando realmente cuidar da sua vida para poder você sair do ciclo ou do raio de visão dessa pessoa. Então, a primeira coisa que você tem que fazer para que seus limites sejam respeitados e você possa se respeitar os seus limites, é você entender qual é a patologia daquela pessoa. Se é TDAH, se é uma pessoa depressiva, se é uma pessoa que sofre do distúrbio de humor, que é raiva, né? Se é uma pessoa que tem toque. Todas essas pessoas, elas são abusivas, elas são tóxicas. A gente pode conviver um tempo com elas normais, legal, mas chega uma hora que elas têm crise, e crise, e crise, cada vez as crises vão piorando. Então, você entendendo os fundamentos da personalidade patológica, é necessário entender os fundamentos também da manipulação, das manobras de controle. Precisa entender também que comportamento tóxico varia de pessoa para pessoa. João é um narcisista. Teresa é uma narcisista. O comportamento de João não é igual ao comportamento de Teresa. Embora exista padrões comuns na estrutura patológica, mas elas atuam de formas diferentes. Entenderam agora? Então, isso varia de pessoa para pessoa. Existem padrões comuns, muito semelhantes, que geram em torno da obsessão de controlar outra pessoa. Mentiras, traição, são padrões comuns, mas existem muitas coisas além disso, né? Alguns pedem desculpa. Existe tendência de comparar o comportamento do outro em relação
ao nosso sistema de valores, mas isso é irracional. Você não pode comparar suas ações com alguém que está num espectro patológico, justo para a sua realidade de referência própria, que é totalmente diferente. Essas pessoas têm seu próprio mundo e nós não pertencemos a eles. Isso não funciona. Não adianta você querer mudar ou controlar uma pessoa que tem um espectro patológico. O mundo dele ou dela é diferente do seu. Ela nunca vai entender o seu mundo e você nunca vai entender o mundo dela. Vocês entenderam agora qual é a dificuldade? Isso não funciona. Eles vivem numa realidade que não tem nada a ver com a sua percepção da sua realidade. Elas vivem numa espécie de fantasia. É importante você entender esse ponto, uma vez que vocês, embora juntos, vivam em mundos diferentes. Você será capaz facilmente de se distanciar emocionalmente, concentrando em você, nas suas necessidades, e não no delírio de uma pessoa patológica, porque eles deliram. Normalmente, as pessoas que vivem com pessoas que têm problemas patológicos, problemas mentais ou emocionais, ou seja qual for, mas é tudo problema mental, elas ficam tentando provar que aquela pessoa está errada. Ficam tentando justificar e mostrar a realidade. Você que me acompanha já deve ter tentado. E eu te pergunto, deu certo? Não deu certo, porque não dá, porque o seu mundo é diferente da outra pessoa. Até quando somos pessoas racionais, normais, o nosso mundo é diferente do mundo da outra pessoa. Mas a gente se entende. Mas se a pessoa é disfuncional, ela nunca vai entender você e você nunca vai entender ela, entendeu? Fazer eles mudarem a percepção deles, isso nunca vai acontecer. Não tente trazer essa pessoa para a sua realidade. Discutir também não adianta. É mais uma competição verbal. Você sempre será um brinquedo na mão dessas pessoas. Eles são pessoas hostis, eles não são sinceros, eles traem, eles mentem, eles enganam, eles desrespeitam, eles são ofensivamente verbais, ofensores verbais. Eles usam gaslight, que é um tipo de manipulação que eu chamo de sequestro cognitivo. Eu odeio essa tática. Gaslight, para mim, é a tática mais insidiosa de abuso que existe. É um sequestro cognitivo. Quando você entender, não deve entrar nesse jogo e começar a neutralizar essas pessoas. Quando você não entra no jogo delas, você consegue estabelecer limites e saber que precisa preservar suas emoções e não entrar mais e nem aceitar a inutilidade dessas pessoas. Não confronte os erros deles. Quando você não confronta, aí você colocou um limite, porque você definiu um limite consigo mesmo para não se comprometer emocionalmente e alimentar esse medidor emocional que é um vampiro psíquico. Quando você reage, você dá aos vampiros que eles precisam para sobreviver, porque isso é a fonte preferencial de fornecimento de alimentos para eles, a sua reação, como você reage à provocação deles. Porque essas pessoas tóxicas, elas não conversam, elas nos provocam. Então é diferente você sentar, conversar com alguém que te entende, que te escuta, que dá opinião, pergunta se você aceita a opinião. Mas pessoas tóxicas não. Elas provocam porque elas precisam da sua reação para elas se sentirem realizados, se sentirem bem e dizer assim: eu sou a pessoa que mando aqui,
que tem o direito, que tem o poder, que faça que aconteça, que diga o que é que tem que ser feito. Então, o alimento preferencial de pessoas tóxicas é a sua reação. E a sua reação vem de onde? Do seu psíquico. Por isso que a gente diz que eles são vampiros psíquicos. Usar a pedra cinza é uma opção, porque isso significa você fingir que está ausente, embora fisicamente você está presente. Porque existem pessoas tóxicas que elas são agressores físicos. Então, se você se retirar, a pessoa pode lhe machucar. E você é obrigado a ficar ali escutando. Então, o que é que você faz? Pedra cinza. Você está ali, mas fingindo que está emocionalmente também, mas você não está. Lembra que eu ensinei a fazer listinhas. Lembra que eu ensinei várias técnicas de distanciamento emocional. Você está ali, mas você não está, entendeu? Então é você fingir que emocionalmente você está, mas você está apenas fisicamente. A sua mente já voou para outros lugares maravilhosos, para uma praia paradisíaca. Então o seu corpo está ali, mas seu emocional não está. Você não se envolve. Você se concentra em você mesmo, no seu bem-estar, no que você vai fazer, nos seus projetos, nos seus planos. Pedra cinza, literalmente, é você se tornar um observador, ciente do que está acontecendo, mas você não se envolve. Sabe quando você vai assistir uma luta de boxe? Você fica lá, sentada e vendo lá os dois se matarem. Então você está lá assistindo, mas você não se envolve. É como se você estivesse assistindo pelo computador, por seu telefone. Pedra cinza, literalmente, é você se tornar um observador. Então o que é que você faz? Mentalmente você coloca aquela pessoa dentro do seu telefone e você fica fingindo que você está assistindo um filme, sem dar opinião, claro. Então, não ceda às provocações deles, porque é normal, quando alguém está nos atacando, nos provocando, a gente contra-atacar. É uma reação natural de defesa, de sobrevivência. Portanto, você tem que treinar e aprender a ser uma pedra, mas uma pedra que observa, porque você tem que fingir que está atento que a pessoa está reclamando, falando ou provocando. Então é uma pedra que aprende a fingir. É natural a gente querer contra-atacar, a gente querer vencer, a gente querer ter a palavra, a gente querer se defender. Isso é normal. Mas quando você não está numa batalha, quem está na batalha é a outra pessoa, mas você não está, você não faz parte daquela guerra. Isso não te afeta mais. Você está protegido ou protegida. Então, há um trabalho mental aí a ser feito. Você tem que fazer na sua mente. Toda vez que a pessoa começar a te provocar, começar a querer te puxar para uma briga, você lembre, eu sou uma pedra. Pedra não fala, pedra não dá palpite, pedra fica ali observando. Ela está presente, mas ela fica ali observando. Quando ele perceber que você está ausente, ele vai ficar perguntando se você está entendendo, ele ou ela. E você diz, sim, eu estou entendendo. Eu estou ouvindo e observando o que você está falando. Não se preocupe. Ah, mas você não está dizendo nada, porque eu não tenho nada a dizer. Eu só tenho que observar o que você está falando. Se for uma coisa que eles fizeram muito grave, eles perceber que o seu olhar é daquele que diz assim, ah, tá, me engana que eu gosto. Eles vão fingir arrependimento, alguns até pedem desculpa e tentar seduzir você através de uma corrupção emocional, porque pedir desculpa de pessoas tóxicas é uma corrupção emocional. Está corrompendo a sua consciência, a sua autenticidade, para você entrar lá no mundo patológico deles. Então eles tentam seduzir você emocionalmente, ou eles podem ficar em silêncio para tentar te punir. O importante é você lembrar que há
diferentes situações possíveis e não levar o que eles estão dizendo ou fazendo para o pessoal. Não é com você. Eles estão lá no mundo deles, que é diferente do nosso. Lá não existe racionalidade no mundo deles. Lá não existe diálogo. Lá não existe nós. Lá só existe eles. Então eles nunca vão querer respeitar seus limites, mas você, respeitando os seus limites, já é o suficiente para eles não te abalarem e não te corromperem emocionalmente, não sequestrar o seu cognitivo. Viver com pessoas tóxicas é se sentir invadido em seus limites. Nossos limites são excedidos. Então você tem que treinar a sua habilidade de comunicação, de observação, tá? De resposta, de maneira que isso possa ajudar você a ensinar seu cérebro modos de soluções de novas maneiras, em face àquelas que você agia por automação, porque você agia automaticamente. Então você aprende a não agir por automação. Isso te permite estar em ação e não em reação, pois é isso que dá mais poder a eles, é a sua reação. Sem a sua reação, então, o distanciamento emocional já aconteceu. Quando você não reage, você está distante emocionalmente. Ou melhor, você está distante racionalmente. É como, vocês já viram os cientistas? Você já viu algum filme, algum vídeo, um cientista, um caçador, um veterinário, essas pessoas que cuidam de animais ferozes, pessoas também que trabalham nesses lugares, né, nesses berçários que tem esses animais ferozes, eles usam uma injeçãozinha que eles atiram de longe para poder imobilizar. É isso que você vai fazer com a sua pessoa tóxica. Quando você se afasta emocionalmente, você imobiliza a pessoa. Ela não tem mais como te provocar, nem você dominou a pessoa, como se você tivesse dado esse tiro de calmante, né? Que se dá em animais ferozes para poder cuidar deles, tratar eles. É mais ou menos isso. Você neutraliza o seu agressor ou sua agressora tóxica. E para eles perderem o poder sobre você. Distanciamento emocional. Distanciamento emocional é um tiro de calma na provocação. Aprenda também a administrar a sua vulnerabilidade. Não compartilhe nada sobre você ou sobre o casal, se for o caso de relacionamento romântico, com outras pessoas. Porque essas pessoas podem ser o que eu chamo de lacaio, ou seja, os macacos voadores. Você pensa, o macaco voador, ele não é seu inimigo, ele é seu amigo. No caso dessas pessoas tóxicas, eles não recrutam pessoas que não gostam de você. Eles recrutam as pessoas que são seus confidentes. Não compartilhe com qualquer pessoa suas privacidades, seus segredos, seus planos, suas metas, seus objetivos. Não compartilhe seus sentimentos, nem sua privacidade. Você não pare de se justificar para você se defender. Você não precisa provar para ninguém que eles estão errados e que você está certo ou certa. Você não precisa compartilhar a sua opinião, mesmo porque eles não estão interessados na opinião de ninguém. A opinião deles é soberana. Então, por que a gente vai dar opinião a uma pessoa que já tem uma opinião soberana? Impossível, né? Então, eles não estão interessados na nossa opinião. Outro ponto para você neutralizar conversas que são inevitáveis. Existem conversas que são inevitáveis. Vocês têm filho, às vezes precisa falar de filhos. Você tem as coisas de dentro de casa, as contas, o que a gente chama de bio aqui, né? Para pagar, para compartilhar. Tudo isso você tem, são conversas inevitáveis. Coisas do dia a dia, mas você pode neutralizar as reações ofensivas e prejudiciais da outra pessoa nas conversas inevitáveis, nas conversas que são necessárias. Então você desvia, quando o assunto se desviar de coisas normais,
Quando você vê que a pessoa está saindo do objetivo da conversa, querendo levar para um ponto de briga e de confusão, você começa a dizer, ah, tá, ok, balança a cabeça. Vai chegar um ponto que a pessoa vai perceber que você está só falando monossílabos e que você não está respondendo o que a pessoa quer ouvir. Mas aí você pode, seu rum pode irritar, porque são pessoas que vivem irritadas, pode irritar ainda mais a pessoa, você pode dizer, interessante esse seu ponto de vista. Você não detalha o ponto de vista, você só fala assim, interessante isso que você está falando. Interessante o seu ponto de vista. Então, existem várias formas da gente desviar essas conversas desagradáveis, essas brigas, essas confusões, com sim, pois é, ok, entendeu? Então, essas pessoas com personalidade patológica, elas sempre querem a nossa resposta, a nossa opinião, para poder gerar uma discussão. Então, se manter um pouco evasivo, isso impede de você se exaurir mentalmente. Porque conversar com essas pessoas longo tempo acontece um esgotamento mental e psicológico que nos torna vulneráveis à manipulação, porque essas pessoas manipulam o tempo todo. Uma maneira também de evitar acabar com um conflito com pessoas difíceis é você dizer, ok, se você reagisse, você ia alimentar a batalha, alimentar a briga, alimentar a discussão, alimentar o conflito. Então, você surpreende essa pessoa porque ela ou ele gostaria que você reagisse, você surpreende com um ok, eu entendo. Isso vai causar uma frustração em alguém que veio preparado para uma briga. Que quando a pessoa vem para brigar com a pessoa vem para querer se sentir bem no final. E se você dá um banho de água gelada nessa pessoa e você diz assim, ok, tudo bem, eu entendo, pronto, você acaba a discussão ali. A discussão, o conflito, mal começou, você já acabou. Eliminou, olha que classe, olha que classe. Você nem se defende, nem ataca. Encontre elementos que não relacionem com o seu emocional. Tem muitas formas de se neutralizar uma conversa difícil, uma conversa ofensiva, tá? Apenas se tornando um observador sem absorver e permanecer neutra ou neutro. Então, absorva sem absorver. Eu estou fazendo vídeos agora, os vídeos sempre foram para educar e agora eles estão muito mais, eu estou muito mais ligada na psicologia para fazer meus vídeos. Então eu estudo vários livros, eu pesquiso, eu volto lá minhas pesquisas, meus escritos, vou lá e pesquiso, estudo para fazer o vídeo que eu vou mostrar agora no próximo sábado. Foram 2 livros que eu tive que estudar. Por quê? Porque a gente, depois de tantos anos que você estuda, você vai esquecendo. Você lê tanto livro, que você se lembra apenas de algumas passagens. Então, você tem que rever o livro inteiro para você pegar o assunto por inteiro, né? Não falando frases, não. Você tem que pegar o assunto, você tem que destrinchar ele e depois você tem que refazer. Um beijo grande no coração de vocês, muito obrigada, tá? Aos poucos as coisas estão voltando ao normal, tá bom? Um cheiro.